Olá, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Nós estamos no estudo número 6, falar hoje sobre a Igreja Corpo de Cristo. A Igreja Corpo de Cristo. Eu queria destacar para você algumas frases importantes deste nosso texto que nós temos aí na tela, da aula de número 6, a Igreja Corpo de Cristo. Veja o primeiro parágrafo que está escrito aí. Algumas expressões na Bíblia apresentam com muita beleza a ideia de igreja, povo de Deus. Então, temos aqui esta ideia, povo de Deus, família de Deus, noiva, Assembleia dos Santos, edifício. Olhem bem, todas essas expressões nos fazem entender que Deus não quer filhos errantes. Então, deixa eu dar um destaque aqui para você guardar esta importante palavra. Deus não quer filhos errantes. Deus não quer filhos errantes. Pessoas que estejam aí perdidas, pessoas que estejam aí longe do caminho do Senhor. Vou tentar dar um destaque melhor aqui para você. Olha lá, Deus não quer filhos errantes, nem ovelhas desgarradas. Deus não quer o quê? Filhos errantes, nem ovelhas desgarradas. Pelo contrário, ele pensou nos detalhes de como fazê-las estarem juntas. Qual é o detalhe? Como que essas pessoas podem aqui estarem juntas, desenvolvendo os seus relacionamentos, se fortalecerem e se reproduzirem. Veja bem, novamente, nesta aula, número 6, Deus não quer filhos errantes, nem ovelhas desgarradas. Deus quer que estejamos juntos possamos desenvolver relacionamentos e nos fortalecendo mutuamente e assim também nos reproduzindo, crescendo, aumentando para a glória do Senhor. Por isso Deus chama a igreja de povo de Deus, família de Deus, noiva, Assembleia dos Santos, edifício. A igreja também é chamada pelo apóstolo Paulo como corpo de Cristo. Efésios 4, 5 e 16, Paulo representa a igreja como corpo de Cristo, Olha que coisa maravilhosa, corpo de Cristo. Paulo diz aí, está mesmo pensando na figura do corpo humano. E assim ele fala que a cabeça é Cristo e os membros são o corpo do Senhor Jesus Cristo. O autor fala da igreja como algo que está em constante movimento, quando diz que ela segue, cresce, ajusta, consolida, coopera, aumenta e edifica. Então, o que acontece com a igreja? Deixa eu dar um destaque aqui para você. O que acontece com a igreja? Veja lá, ela segue, ela cresce, deixa eu mudar aqui a cor para nós, ela ajusta, vamos mudar aqui uma ênfase grande, ela está consolidando, o que mais? Isso aqui é propositalmente para você guardar. Coopera, olha essas expressões todas. Veja todas estas expressões, ela aumenta e ela, vamos brincar com as cores aqui, e ela edifica. Olha lá, segue, cresce, ajusta, consolida, coopera, aumenta, edifica. Então, todas estas expressões traz para a ideia de igreja. Então, a igreja é o quê? A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Corpo vivo de Cristo. Corpo vivo de Cristo. Aonde ele é a cabeça e nós somos corpo. Paulo traz para nós aqui agora algumas expressões, deixa eu apagar aqui para você agora, você já guardou isso aqui, vamos para frente.
Fazer parte da igreja de Jesus Cristo deve ser um motivo de muita alegria para nós, levando em conta os seguintes fatos. Primeiro, a igreja do Deus vivo está edificada sobre a pessoa de Jesus Cristo. A igreja está edificada sobre Cristo. A igreja é formada por todos aqueles que nasceram de novo, aqueles que passaram pelo novo nascimento. A missão da igreja é fazer discípulos de todas as nações. Vamos ver mais à frente. A igreja se reúne em qualquer lugar. Na igreja, que é o corpo de Cristo, cada membro desempenha a sua função e a igreja é conhecida pela maneira simples da vida comunitária. E a igreja deve ter uma vida de reciprocidade em amor, ou seja, a igreja, ela caminha em amor, ela vive em amor. A igreja como corpo vivo de Cristo Jesus, o Senhor. Mas eu quero ir rapidamente para os textos bíblicos, porque nestes textos bíblicos nós vamos dar um destaque bem maior para a nossa edificação em nome de Cristo. Vamos ler aqui o compartilhar. Tem aí a sua apostila e você pode ver o compartilhar. Como filho de Deus, um dos grandes privilégios, deixa eu mudar aqui para você, para ficar mais fácil, talvez, aí, para você ler melhor. Como filho de Deus, vamos voltar novamente, destaque esse daqui, tudo isso eu vou dar um destaque. Como filho de Deus, melhorou? Um dos grandes privilégios dos quais você desfruta é o de pertencer à família de Deus, Efésios 2:10. Uma família com muitos irmãos, Colossenses, vai trabalhar isso para nós. 1, verso 2, essa família é a igreja de Deus, formada por todos que de coração confessam o nome do Senhor Jesus Cristo, e neste estudo veremos como o novo crente pode tornar-se membro de uma igreja local, parte da igreja de Deus, que se reúne em determinado lugar e por que o deve fazer. Então vamos para os textos bíblicos. Eu gosto de ir para os textos bíblicos, porque nos textos nós aprendemos mais, nos textos nós crescemos mais, nos textos nós evoluímos mais. Eu vou ampliar aqui para você a tela agora toda, para que nós possamos perceber nestes textos bíblicos. Melhorou para você agora? Agora nós vamos para os textos bíblicos, por isso eu dei uma ampliada aqui na nossa tela. Do que a igreja é chamada em Colossenses 1, 24? Do que a igreja é chamada em Colossenses 1, verso 24? Aqui do lado eu tenho o texto, olha lá. Agora me regozijo nos meus sofrimentos, por vós. Por quê? E preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. A favor do seu corpo, que é a igreja. Corpo de Cristo é a igreja. Nós vamos estar vendo, estudando juntos, a importância da igreja. O corpo de Cristo está aqui, olha bem lá, o corpo de Cristo, a favor do seu corpo, onde está cá? Do seu corpo, que é a igreja. Do seu corpo, que é a igreja. É muito importante que você guarde essa expressão. Corpo. A igreja é corpo de Cristo. Muitos dizem assim, eu sou igreja. Será que isso é totalmente certo? Nós vamos ver isto, mas precisamos ler a palavra de Deus. 2. Que papel desempenhamos, olha lá, individualmente na igreja, segundo 1 Coríntios 12, 27. O que diz esse texto? Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente, que diz agora? Repete, individualmente, membros desse corpo. A igreja é o corpo de Cristo, nós somos corpo de Cristo, individualmente, membros
deste corpo. Eu sou a igreja, ou eu sou membro da igreja? Eu sozinho sou igreja? Ou eu sou uma parte, uma parcela da igreja? O que você acha? O que você acha? Você sozinho é a igreja? Será? Ou nós somos individualmente parte da igreja? Se a igreja é chamada de corpo, corpo de Cristo, qual é a figura do corpo que vem à sua mente? Todos os membros juntos formam o quê? Formam o corpo. Se eu tirar o braço ou a mão e colocá-la num canto qualquer, eu posso olhar para aquela mão lá isolada num canto, ou aquele braço isolado num canto, e falar que aquele braço ou aquela mão é corpo. Posso falar isso? Você vai responder, não, eu não posso dizer que aquela mão, aquele braço é corpo. É uma parte do corpo que fora tirada do corpo, mas não é corpo, é apenas uma mão, a mão ou o braço. Mas quando o braço está aqui ligado, tudo ligado, a mão, os membros, todos no seu devido lugar, eu tenho o corpo formado. Então você sozinho não é igreja, você faz parte da igreja, você é um membro da igreja, você é um membro do corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor. Entendeu? Deu para compreender? Não é bacana isso? Não é maravilhoso? Quando nós olhamos para a palavra de Deus e assim estudamos as verdades nela contida? 3 lá. Qual a posição de Cristo em relação ao seu corpo, conforme Colossenses 1,18? O que significa? Você conhece o texto. Ele é o cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Jesus é o quê? A cabeça da igreja, a cabeça do corpo, da igreja. O que isto significa? A cabeça dá a direção, a cabeça dá a condução, é a cabeça que nos move, que nos ensina, que dá todas as ordens. Cristo, então, é a cabeça da igreja, ele é a cabeça do corpo. Nós, individualmente, somos membros do corpo e Cristo é a cabeça. Nós estamos todos debaixo da autoridade do Senhor Jesus Cristo. Aí vem esta pergunta: como fazer parte da igreja? Vamos ver na Bíblia. Após ter pregado um sermão em Jerusalém, como Pedro respondeu à pergunta daqueles que se mostraram tocados pela mensagem, que ato seguiu esta resposta? A Bíblia diz: respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos. Olha lá escrito: arrependei-vos, e cada um de vós seja o quê? Batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Arrependei-vos, cada um de vós seja batizado para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2, 38. Então, o que seguiu após essa resposta? Você volta lá no verso 39 e você vai ver que as pessoas foram batizadas, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Vou pegar aqui em minha Bíblia, é Atos 2, não é isto? Atos 2, eu vou abrir aqui na Bíblia, você pode abrir na sua também, que nós queremos que tudo fique dentro da Bíblia. Verso 39, pois para vós outros é a promessa, para vocês, para vossos filhos. Verso 40, com muitas outras palavras deu testemunho. E verso 41, os que lhe aceitaram a palavra, está no verso 41, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Os que aceitaram a palavra foram agora batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Já pensou nisso? Um acréscimo num dia só
de quase 3.000 pessoas num dia só, quase 3.000 pessoas aderindo à igreja do Senhor, aceitando a Cristo e fazendo parte desta grande família, a família da fé. Que atitude foi tomada por aqueles, pergunta 5, que atitude foi tomada por aqueles que aceitaram Jesus por intermédio da pregação de Filipe? Filipe pregou, quando porém deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. Veja, meu amigo, meu irmão, minha irmã, que as pessoas foram batizadas, ouviram a palavra de Deus, em seguida foram batizados. Vamos mais um texto? 6. Veja lá o 6. Deixa eu abaixar aqui para você. 6. Filipe explicou as escrituras ao eunuco etíope e anunciou-lhe a Jesus. Que iniciativa teve o próprio eunuco? Então, Filipe, agora em Atos 8, 26, até o versículo 40, ele prega a palavra ao eunuco. Aí a pergunta é, que iniciativa teve o eunuco? Vamos pegar o texto sagrado aqui? Vamos pegar o texto aqui, deixa eu colocar ele aqui na sua tela. Olha lá. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo, dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho. Vamos colocar aqui do lado. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo, dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Esse ache deserto. Ele se levantou e foi. Eis que o etíope, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe, aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou, compreendes o que vens lendo? Ele respondeu, como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta, foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador. Assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe, peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, olha agora, chegando a um certo lugar onde havia água, disse o eunuco. O que o eunuco falou então? Eis aqui água, que impede que seja eu batizado? Eu entendi, eu ouvi a palavra, o Senhor me ministrou a palavra, agora eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Filipe, o que ele vai responder? Vamos ver lá. Filipe respondeu, é lícito se crês de todo o coração. Para ser batizado, é lícito que você seja batizado se você crê de todo o seu coração. Respondendo ele disse, o que ele disse? Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, desceram a água, Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo, mas Filipe veio achar-se em Azoto e, passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Então Filipe explica a escritura para o eunuco, alto oficial da rainha de Candace, e ele entende o evangelho, ele fala, eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Filipe então diz, é lícito que você seja batizado, desde que você creia de todo o seu coração. Ele disse, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Mandou parar o carro, batizou o eunuco, e Filipe foi seguindo o seu caminho, e o eunuco também foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo, cheio de alegria. Quando as pessoas aceitavam a Cristo, elas eram imediatamente batizadas, porque elas criam de coração. É bom ler esse parágrafo que está aí na sua tela, podemos ler aí? Ler juntos? O batismo não salva,
nem o ato da confissão de fé. Já estudamos que a salvação nos é dada mediante o arrependimento e a fé em Jesus. Entretanto, a Bíblia nos ensina que devemos confessar publicamente a nossa fé e sermos batizados. Estes atos nos identificam abertamente com a família de Deus, que é a igreja. Ok? Que recomendação encontramos em Hebreus 10, 15? Que recomendação encontramos em Hebreus 10, 15? Qual é esta recomendação? Olha lá. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Qual é a recomendação? Não deixemos de congregar, como é costume de alguns, antes façamos admoestações. Tanto mais que vedes que o dia se aproxima. Qual que é a orientação? Congregar. Ora, se eu tive encontro com Cristo, eu quis selar esse encontro pelo meio do batismo, eu fui batizado. Agora a Bíblia está dizendo que eu devo congregar, eu devo estar com os irmãos da fé, eu devo buscar a igreja do Senhor. Eu sou igreja, eu não preciso ir lá no templo, eu sou igreja, eu vou adorar a Deus em casa. Está errado, você precisa estar numa igreja, porque ali você está com os demais irmãos da fé. Não, mas a Bíblia diz que é 2 ou 3 reunidos, Deus está presente, eu vou estar com 3, 4, só com a minha família em casa. Mas você também precisa estar no templo, onde juntos adoramos ao Senhor, juntos testemunhamos, ouvimos as boas novas do Evangelho. Se a pessoa que crê, ela é batizada, então eu aceitei a Jesus lendo a Bíblia sozinho, eu vou pegar água, eu vou me auto-batizar, e eu sou a igreja. Isso é egoísmo, falta de humildade. Mas lá não tem gente, lá não tem pessoas perfeitas, todo mundo lá são falhos, pessoas lá da igreja têm problemas. Você também tem. Lá não tem ninguém perfeito, você também não é perfeito. Mas eu busco uma igreja perfeita, se você achar, não vai para ela, porque você vai estragá-la, porque você não é perfeito. Então essas besteiras, essas idiotices de alguns, para desfazer da igreja. A igreja não é um lugar de pessoas perfeitas, mas lugar onde as pessoas estão se aperfeiçoando, ok? Elas estão crescendo. Então é necessário eu buscar uma igreja, onde a Bíblia é pregada como palavra de Deus. 8. Dê as 4 atividades dos crentes congregados mencionadas em Atos 2:42. Quais são essas 4 atividades? Perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, partir do pão e orações. Quais eram as atividades dos crentes congregados? Tinham prazer em estar juntos, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na Bíblia Sagrada, no partir do pão, quer dizer comunhão, na comunhão e partir do pão, está ligado? Comunhão, partir do pão é a mesma coisa. E nas orações. Por ter comunhão, eu estou junto com as pessoas, partindo do pão, e estou junto também em oração. Eu não sou um crente isolado, como nós tínhamos lá no começo. Lembra que nós falamos no começo lá? Ovelha desgarrada. Nós falamos isso, não foi? Ovelha desgarrada, ovelha errante, ovelha isolada. Deus não quer isso. Deus quer o povo unido, que nós somos a família bendita do Senhor. Veja o 9. Além do batismo, antes desse parágrafo, além do batismo, outro ato instituído pelo Senhor é a Santa Ceia, celebrada pela primeira vez durante a Páscoa, na última noite antes da morte do Senhor. Mateus 26, 26 a 30, 1 Coríntios 11, 23 a 26, devemos ler estes textos para responder as perguntas a seguir. Qual o significado do pão e do vinho usados pelo Senhor? Qual o significado do pão e do vinho? Enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e abençoou, o partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo, tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, e tendo dado graça, o deu aos seus discípulos. Bebei dele todos, diz lá, bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados, e digo-vos que desta hora em diante,
não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o monte das oliveiras. Então veja aí, perceba, qual o significado do pão? O pão simboliza o corpo de Cristo. E abençoou o partir de Deus, seus discípulos, dizendo, tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomai e comei, isto é o meu corpo. Então Jesus, ele está dizendo, tomai e comei, isto é o meu corpo. Vou aumentar o texto aqui, ó. Isto é o meu corpo. Então simboliza o corpo de Jesus. A 10. Qual o objetivo da celebração da ceia do Senhor, segundo os textos abaixo? 1 Coríntios 11, 24. Vamos lá. 1 Coríntios 11. Vamos aumentar o texto aqui, acho que fica melhor para você. Fica melhor aí? Você consegue pegar mais? E tendo dado graça, partiu e disse, isso é meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Em memória de mim. Então o Senhor quer que o façamos em memória dele. Qual é a pergunta? Qual o objetivo da celebração da ceia do Senhor? 1 Coríntios, fazer em memória de Jesus. Fazer em memória de Jesus. E 1 Coríntios 11, 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Eu estou fazendo em memória do Senhor, e eu estou anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Então eu estou participando da ceia, é um ato para relembrar o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, de forma tremenda, poderosa e maravilhosa. O que devemos fazer, segundo 1 Pedro 4,10? Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então veja aí, agora eu estou, vou destacar aqui, vou aumentar um pouquinho para você, servir uns aos outros. Ou seja, agora eu estou ali na igreja com esse prazer em servir uns aos outros. Eu estou celebrando a ceia eu faço em memória do Senhor Jesus Cristo, eu relembro o sacrifício dele e que ele há de voltar, e agora na igreja eu estou servindo um ao outro, eu estou abençoando meus irmãos, cada um conforme o dom que recebeu. Então, para servir uns aos outros, eu preciso estar juntos. Não tem como eu servir lá da minha casa. Eu tenho que estar junto com as pessoas. Eu tenho que acompanhar as pessoas. Poderá ter momentos que eu não posso estar juntos por alguma coisa que aconteceu. Alguma epidemia, por aí vai. Mas eu preciso estar junto com as pessoas. Como é que eu vou servir? Como eu vou servir as pessoas se eu não estou com elas e nem congrego com elas? Eu vivo uma vida isolada. Não tem como. A igreja é lugar de servos. A igreja não é lugar onde as pessoas buscam reconhecimento. Olhem bem, vou voltar a esse texto aqui. Deixa eu colocar aqui novamente. Servir uns aos outros, e quero dar um destaque para algo especial para você. Olhem bem, servir uns aos outros. Então, vou colocar aqui, ó, veja lá comigo. Igreja não é lugar de buscar reconhecimento, mas lugar de servir, uns aos outros. Igreja não é lugar de buscar reconhecimento, mas lugar de servir uns aos outros. Então a igreja ela é composta de servos. Agora, se você quer reconhecimento, há um lugar onde há reconhecimento, chama IML, Instituto Médico Legal. Aqui é o lugar de reconhecimento. Agora, a igreja é lugar de servos, servos consagrados ao Senhor, servos que estejam buscando a Deus, servos que estejam adorando a Deus em espírito e em verdade. Sobre 12, que compromisso nos fala 2 Coríntios 9, 7, 8?
Como deve ser exercido? Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Sobre que compromisso nos fala 2 Coríntios 9, 7 a 8, e como deve ser exercido? Fala aqui do compromisso da contribuição. Se eu estou numa igreja, congrego numa igreja, ali eu consagro o meu dízimo, ali eu consagro a minha oferta, novos trabalhos são abertos, missionários são sustentados, pessoas carentes são assistidas, todo o trabalho da igreja é feito. Tem pessoas que congregam e falam assim, mas eu sou contra dízimo, sou contra oferta, sou contra ofertar, sou contra contribuir financeiramente, mas gosto de ter um bom equipamento de som para ouvir a voz de maneira agradável, gostam de estar num ótimo ambiente, com ar-condicionado, gostam de ter um bom estacionamento, alguém cuidando do carro no estacionamento, gostam de uma boa iluminação, de uma boa equipe para ministrar para as crianças, um bom material didático. Tudo isso custa dinheiro. Tudo isso custa dinheiro. É por isso que o papel do membro é contribuir com as finanças da igreja. É a sua contribuição segundo tiver proposto no coração, não por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. E o dízimo, a Bíblia ensina que ele é santo ao Senhor, ele deve ser consagrado ao Senhor. Muitos questionam, mas será que dízimo é bíblico, não é bíblico, é do Velho Testamento, não é do Novo Testamento? Eu tenho plena convicção que é bíblico, está no Velho Testamento e também no Novo Testamento, mas mesmo se não tivesse no Velho nem no Novo Testamento, mesmo se não tivesse, nós deveríamos continuar fazendo, porque é uma causa tão nobre, tão maravilhosa, quando uma igreja séria, ela exerce o seu papel na consagração dos dias das ofertas, na aplicação dos mesmos, no crescimento, no progresso da igreja. É bênção demais. Ah, mas a minha liderança pode não estar administrando corretamente. Aí é problema deles com Deus. O meu com Deus é consagrar. Como eles vão fazer, eles se acertam com Deus, né? E com certeza você pode orar para que Deus abençoe a administração cada vez mais em nome de Jesus. 13. Relacione as 3 características da igreja em Tessalônica, pelas quais o apóstolo dava graças a Deus. Havia aqui na igreja de Tessalônica 3 características pelas quais o apóstolo dava graças a Deus. Olhem bem, recordando-os diante de Deus e Pai da operosidade da sua fé, 1. Abnegação do amor, 2. Firmeza da esperança em Cristo Jesus, 3. As 3 marcas da igreja de Tessalônica eram operosidade da fé, abnegação do amor e firmeza. Fé, amor, firmeza, convicção. Uma igreja viva, uma igreja modelo, uma igreja poderosa, uma igreja ungida, uma igreja iluminada pelo Senhor. Era a igreja de Tessalônica, onde ela vivia o amor, ela tinha fé plena, ela cria realmente nas Escrituras, cria realmente naquilo que era pregado, anunciado, cheia do poder de Deus e uma firmeza na pessoa de Jesus. Qual a missão da igreja agora? Segundo Mateus 28, 18 a 20, Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Qual é o papel da igreja? Ir por todo mundo, pregar o Evangelho, fazer discípulo, batizar pessoas, ensinar pessoas, e ministrar a presença de Cristo na vida das pessoas. Este é o papel da igreja, é o papel da igreja do Senhor, pregar o Evangelho, fazer discípulos de Jesus, ganhar almas para Jesus Cristo. Este é o papel, é o que Deus espera da igreja do Senhor. Nós somos a igreja do Senhor, nós somos o corpo vivo de Cristo, e como corpo de Cristo, nós precisamos estar unidos, firmados, alicerçados na rocha que é Cristo, tendo Cristo como cabeça. Louvado seja Deus pela igreja. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor.
Um dia nos teus átrios vale mais que 1000 dias em outros lugares. Prefiro estar na casa do Senhor, né? Na presença do Senhor. Que possamos honrar a igreja de Deus, sabendo que você é um membro individualmente do corpo, o corpo que é a igreja. Que Deus te abençoe. Até a próxima aula, querendo o Senhor.